Bom dia, família Ágape. O motivo desse pequeno vídeo é para tentar dirimir algumas dúvidas que têm surgido em nosso meio a respeito da quebra de maldições. É um assunto que tem sido recorrente e volta e meia a gente comenta e conversa sobre isso, e daí resolvi fazer um pequeno vídeo para esclarecer alguns pontos. Não nesse contexto querendo ser dono da verdade, não, longe de mim, mas querendo trazer um estudo, um pequeno estudo de alguns minutos em relação a isso, consoante a palavra de Deus. Esse movimento tem acontecido e as pessoas que aderem que a pessoa herda uma maldição dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, se fundamenta no segundo mandamento da Bíblia, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, que vamos ler aqui para fazer uma introdução sobre ele. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem da escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse final do versículo 5 é que está fundamentando as pessoas de acharem que a iniquidade dos pais ele é visitado aos filhos até a terceira e quarta geração. Com esse fundamento aqui, eu até entendo que os irmãos possam entender que a iniquidade dos pais, dos avós, visite você. Só que a Bíblia, ela tem que ser interpretada na Bíblia. O texto dentro do contexto. Enfim, você não pode pegar um versículo isolado e achar que esse versículo é toda a verdade. Apesar de ser a verdade, ele não tem que ser entendido como toda a verdade. Daí requer um estudo um pouco mais aprofundado para saber o que Deus quis neste momento falar aqui. Precisamos então examinar o profeta Ezequiel. Vamos abrir Ezequiel no capítulo 18. Em Ezequiel 18, a partir do versículo 1, Deus fala ao seu profeta Ezequiel, trazendo a situação do povo dele, o povo de Israel, que era cativo, estava cativo lá na Babilônia. E a partir do versículo 1 ele começa a falar: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tem de vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uva verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu não tenho culpa, meus pais pecaram, e eu que estou pagando a culpa, eu que estou sendo preso, eu que estou sendo cativo. Deus continua no seu versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Está dizendo o seguinte, que eu não vou morrer pela culpa do meu pai, eu não vou morrer pela culpa do meu avô, eu não vou pagar uma pena que é dele. O filho é de Deus, o pai é de Deus. E individualmente, a alma que pecar, esta vai pagar, esta morrerá. E aí, a partir do versículo 5, ele diz a condução do justo, o que o justo faz, ou seja, o que o justo não deve fazer. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo, justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo. E aí ele começa a falar todas as coisas que o justo faz. E no versículo 9, depois ele continua: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente,
o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E ele diz o seguinte, que o justo vai viver em função do que ele fizer. E não em função do que os pais fizeram, os avós fizeram, mas sim em função do que ele fizer. Entretanto, se ele, o justo, gerar um filho ladrão, versículo 10, porque um justo pode gerar um filho ladrão. Quantos justos a gente vê que os filhos são desviados, drogados, ladrões, se desviam da palavra do Senhor? Então ele continua. Se ele, quem o justo, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, ou seja, assassino, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, que coisas? Aquele já falou anteriormente, e ele contou. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, ele começa a falar tudo que o filho injusto faz. Emprestar, no 13, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? É a pergunta. E ele mesmo responde, não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Imagine, o pai dele era justo, fez tudo que era bom. Entretanto, o filho dele se desviou e praticou toda a sorte de iniquidade. Ele não vai viver porque o pai dele era justo. A Bíblia diz que ele morrerá. Da mesma sorte, o justo não morrerá porque o seu pai cometeu a iniquidade. Continuando. Não viverá. Continuando no versículo 13. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisa semelhante, ou seja, se esse pessoa, esse menino, essa criança, esse filho, observar todas as iniquidades que o pai fez, todos os pecados que o pai fez, e não cometer essas coisas, ou seja, coisa semelhante, no versículo 14, vou repetir, eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer, aí vai dizer o que o pai dele fez. O pai dele comeu, esse filho, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Está dizendo aqui o seguinte, se o pai dele cometeu toda a sorte de iniquidade, conforme lida, mas ele se desviar dessas iniquidades e observar a lei do Senhor, os estatutos do Senhor e o juízo do Senhor, ele não morrerá. O tal não morrerá. Estou no versículo 17. Pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Mesmo o pai dele sendo iníquo, mesmo o pai dele cometendo toda a sorte de iniquidade, esse filho, sendo justo, não morrerá pela iniquidade de seu pai. Quanto ao seu pai, porque praticou a extorsão, estou no versículo 18, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Ele vai morrer por causa da sua iniquidade. Mas, dizeis, estou no versículo 19, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Aqui, Ezequiel, profetizando a palavra do Senhor, está fazendo uma interpretação do versículo 20, do capítulo 20, versículo 4 e 5 de Êxodo, quando diz que a iniquidade dos pais iriam ser visitadas na terceira e até quarta geração.
Então, vou repetir. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Ou seja, Ezequiel agora está interpretando o versículo 20. Sabe por que não leva? Respondendo ele mesmo, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Ele vai viver, não porque o pai era ímpio, não porque o pai era justo. Ele vai viver porque ele praticou a justiça. Daí, descarta uma vez por toda que nós herdamos a herança do pai no que diz respeito à visitação das iniquidades. Aqui, nos termos de Ezequiel, interpretando o capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, ele está dizendo que a visitação da iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração é se estes filhos continuarem praticando a maldade dos pais. Então, se os meus avós foram idólatras, praticaram toda sorte de maldade, toda sorte de iniquidade, e eu acompanhei esse princípio dos meus pais, dos meus avós, com certeza eu vou herdar a iniquidade. Entretanto, se eu, independentemente do meu pai ser ímpio ou justo, mas se eu pratico a justiça de Deus, eu vou ter o meu prêmio em função da justiça. O meu galardão vai ser em cima do que eu pratiquei. A iniquidade dos meus pais não me visitará. Mesmo porque, se fosse de maneira contrária, se fosse de maneira diversa, eu estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas sobre isso falaremos um pouco adiante. Vamos continuar no versículo 20. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Não é se meu pai pecou e eu vou morrer por ele. Mas a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Repetindo, para evitar qualquer dúvida, versículo 20 do capítulo 18 de Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, estou no 21, versículo 21, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De sorte, 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Repetindo, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Então é o seguinte, se essa pessoa que era ímpia se converteu e praticou a justiça de Deus, se tornou-se uma nova criatura, não haverá mais lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ainda que você seja ímpio, que você tenha feito toda sorte de maldade, ainda que seus pais tenham feito magias, tenha feito todo tipo de bruxaria, ainda que seu pai tenha sido o mais perverso do mundo, e você, ao nascer, praticou iniquidade, mas se um dia você se converteu, se um dia você se tornou nova criatura, é o pedido 21, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Meu irmão, eu estaria acreditando na herança, na maldição hereditária, se eu acreditasse nisso, se eu levasse isso com a palavra de Deus,
lá em Êxodo capítulo 5, sem observar o contexto geral da Bíblia e outras razões pelo qual me elucida aquele versículo, eu estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ver o que Colossenses nos fala. Diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, foi cancelado todo escrito de dívida que havia em mim, que constava nas ordenanças. Jesus removeu inteiramente e encravou na cruz. Se eu acreditar que eu herdo a iniquidade de meu pai, eu estaria anulando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Vamos ver Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo levou toda a maldição no madeiro, toda a maldição minha na cruz. Eu não preciso, depois de me converter, eu ficar correndo atrás de um e de outro para quebrar minha maldição e de fazer listinha para quebrar, porque meu pai ou meu avô se divorciou e existe uma maldição de divórcio na minha família, porque meu pai era idólatra, existe uma maldição de idolatria na minha vida, porque meu avô ele cometeu um crime e aí eu estou passivo de cometer um crime. Eu estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos ver 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Vamos ver o que diz. 1 Coríntios 6, 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo, minha vida, foi comprada por bom preço e por um alto preço. Eu não devo nada a Satanás. Eu não devo nada às hostes malignas. Eu não devo nada a nenhuma entidade maligna. Eu não tenho que quebrar nenhum trato, nenhum pacto que meu avô, meu bisavô, meu pai tenha feito. Porque quando eu me entreguei à minha vida, quando eu nasci de novo, toda a maldição, todo o pacto foi quebrado. Não existe essa situação de herança, da iniquidade de seus pais, de seus avós. Isso é algo abominável e faz muito mal à igreja. Bora continuar aqui lendo o capítulo 7, versículo 23. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homem. Em Roma era comum, Roma, por ser uma cidade, uma nação conquistadora, era comum na guerra ele trazer a cidade vencida como escravo, as pessoas, as mulheres, as crianças, os homens. E esses escravos trabalhavam para seus senhores. E quando um outro senhor se interessava por um escravo de um outro senhor, ele ia comprar o escravo. E aquele escravo tinha dívida com o senhor. A pessoa interessada ia lá, falava com seu senhor e comprava o escravo. Quando ele comprava o escravo, toda a dívida era sanada. Aquele senhor não tinha mais direito sobre ele. O novo proprietário, o novo senhor, é que era dono do escravo. Aquele senhor anterior, aquele dono anterior, não tinha mais nenhuma autoridade sobre o escravo. Assim somos nós. Quando nós fomos resgatados por Cristo, nós não temos mais nada com o diabo, mais nada com o demônio. Não devemos nada a ele. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. E nós devemos agora a nossa vida ao Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, essa situação de quebra de maldição, de visitação de iniquidade de pai para filho, não tem base bíblica. Eu estou trazendo essa palavra porque eu acreditei que era o momento certo para trazer. Não quero dizer que sou dono da verdade, como anteriormente eu falei, mas são princípios de Deus
que deve ser esclarecida ao seu povo. Muito obrigado.